Olá pessoal, tudo bem? Sou Leonardo Ribeiro. Temos seguido aqui por algumas semanas refletindo sobre o nosso interior. Espero que as reflexões tenham te auxiliado no autoexame como tem acontecido comigo. Hoje vou contar uma história sobre o medo. Vivemos na época da velocidade, da informação, do conhecimento, da informática e da segurança. Pode não parecer. Engraçado que mesmo com o avanço da tecnologia, da filosofia, da ciência e tudo mais, ainda vivemos com medo. É óbvio que não é um medo de assombrações como na era medieval, em que se dava ênfase no mundo espiritual e misterioso, ou se via o Deus da Bíblia como um justiceiro vingativo e punitivo, que se porventura não fosse agradado com sacrifícios e pagamentos por meio de representantes legais, ele entregava esses súditos aos demônios ou espíritos do mal, que eram nossos algozes. De certo modo, o medo era um sistema de dominação desse período medieval. Tudo isso mediante um domínio espiritual exercido ao bel prazer. Atualmente, os medos foram trocados, mas ainda eles ecoam pela modernidade. Como, por exemplo, o medo de como cuidar da família num tempo tão tenebroso. Medo de como será o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. O medo de ficar desempregado, doente, abandonado, de ser julgado, ser incapaz, morrer, esse é antigo. De ser rejeitado, de não corresponder às expectativas sociais, não conseguir corresponder àquilo que a natureza nos ensina, como o medo de cobra, de aranha, de rato, barata e até de galinha. E o maior, segundo os pesquisadores, que é o medo de falar em público. Acredito que o medo é construído. Imagine uma criança começando a andar e já se apressa e começa logo a correr. Os tombos são inevitáveis, pois até achar o tempo certo, formar a cognição, características motoras, lateralidade e aspectos que ainda a capacitarão a correr, muitos acidentes acontecerão. Certa vez vi uma criança tendo uma experiência de construção de uma conduta para a vida. Observava que ela começava a caminhar, que gradativamente a velocidade foi acelerando e terminou batendo o rosto na grade da varanda. O choro foi bem alto, o local do impacto ficou bem vermelho pela pancada e de imediato ela buscou o colo da mãe e assim que a dor diminuiu, ela se esqueceu do fato e começou tudo de novo. Alguns minutos já estava fazendo tudo aquilo novamente. Notei que a coragem da criança é maior do que de muitos adultos. Alguns podem falar, que absurdo, como uma criança pode ter mais coragem do que um adulto? Bem, o termo coragem pode não ser adequado, mas pelo que parece a criança não tem medo, ela confia. Pode ser que ela não conheça o perigo, mas o que chama atenção para mim é a confiança que ela tem. Ela acredita que andará, correrá, saltará e ainda fará tudo isso muito bem. Dentre muitos aspectos, acredito ser um dos princípios que Jesus ensina para herdar o reino de Deus, ou seja, tornar-se como uma criança. Fica a dica. A criança não tem medo, pois as experiências de dor, sofrimento, vergonha, abandono não se manifestam de imediato, são formadas pelo tempo. Logo, somente depois de um grande período, o medo passa a ser algo consciente, sobremaneira paralisador e, por fim, nos domina, tem exercido esse domínio sobre a nossa vida. A ciência define medo como uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. Geralmente, por se sentir ameaçado, tanto numa questão física como psicologicamente. Pavor é a ênfase do medo. O medo é provocado pelas reações químicas do nosso corpo, sendo iniciado por uma descarga de adrenalina no nosso organismo, causando aceleração cardíaca e até mesmo tremores. Pode provocar atenção exagerada a tudo que ocorre ao redor, depressão, pânico e outras coisas. O medo é uma reação obtida a partir do contato com algum estímulo físico ou mental. Às vezes é uma interpretação, a imaginação ou uma crença, que gera uma resposta que alerta o nosso organismo. Esta reação inicial dispara uma resposta fisiológica no organismo que libera hormônios do estresse, adrenalina, cortisol, preparando o indivíduo para lutar ou até mesmo para fugir. Então, neste aspecto, fomos criados tão perfeitos
que temos um mecanismo de proteção que envolve emoções e os aspectos físicos. Já na visão teológica, o medo faz parte do homem caído, o pecado que nos faz passar a ter o medo, e ele se apodera por meio da culpa. Interessante, o sentimento de culpa. Só temos culpa quando nos sentimos transgredindo alguma coisa. Ninguém se sente culpado quando vê alguém com fome e divide seu prato de comida com essa pessoa faminta. Também ninguém se sente culpado quando ajuda um pai de família desempregado que tem uma conta de luz prestes a ser cortada. Ou não se sente culpado por ajudar alguém que está passando necessidades. Apenas nos sentimos culpados quando sabemos ou temos dúvidas ao realizarmos algo que fere a pessoa ou pode produzir algum tipo de mal. Isso nos remete à ideia de um Criador justo, que nos fez parecidos com Ele, assim como a Bíblia descreve. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Interessante como a mente ou o coração do ser humano há algo de justiça ou perfeição. Temos uma ideia de Deus ou do Deus justo e isso reflete no nosso interior. Então, quando temos essa ideia borbulhando em nossa mente, ao transgredirmos esse senso de justiça, algo no nosso íntimo nos acusa, sentimos culpa e o medo então aparece. Antes do pecado, não havia medo. Deus estava com o homem continuamente e o homem não temia. Não se preocupava com a justiça de Deus. Justiça, juízo e punição são somente para os transgressores. Portanto, se não havia transgressão, também não haveria o medo. É na realidade o transgressor que vive com medo. Todo homem é pecador, mas aqueles que reconhecem isso e se colocam diante do Pai, Deus age com graça. Deus buscou o homem. O Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Gênesis capítulo 3, verso 9. Deus sabia do pecado desse homem, mas mesmo assim veio ao seu encontro. Isto é a graça. Deus é justo e por causa da sua justiça é que ele propôs a justificação. Ou seja, Deus tem que fazer o que é certo. Ele não pode deixar de cumprir a lei. O pecado precisa ter a punição. O amor, por sua vez, trouxe sobre nós a justiça de Deus, onde Cristo, o justo, morreu no nosso lugar. Como então conciliar justiça e amor? Deus, como juiz, tem que punir o pecado, mas como Pai, Ele nos ama e Ele quer perdoar o Filho. Por isso o Evangelho, as boas novas, o homem justo, Jesus, tomou o nosso lugar como transgressor e o reconhecimento disso pelo arrependimento nos dá a possibilidade de viver novamente com Deus, o nosso Pai. Então, a conclusão a que chegamos é que o homem pode viver sem medo. Como? Pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32. O conhecimento tira o medo. Quando conhecemos Deus e a sua palavra, somos livres desse medo. Já falei que o medo é por causa da culpa, mas quando conhecemos o perdão, somos livres da culpa. O problema é que não sabemos receber o Evangelho. Queremos sempre fazer algo para demonstrar que somos merecedores. Entretanto, nós não somos. Quando conhecemos a Deus intimamente, logo em sua presença, todo o medo é dissipado. O conhecimento de Deus nos dá segurança, pois Ele é socorro, escudo, segurança e refrigério, torre forte para aqueles que querem e necessitam se refugiar nele. A insegurança ocorre quando confiamos em nós mesmos. A Bíblia nos ensina que no amor não há medo. João fala isso. Onde há vida de Deus, não há mais medo. Paulo explica que a lei da vida é superior à lei da morte. Ele afirma, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. A vida em Cristo é maior do que a morte. É nítido que, no duelo entre a vida e a morte, a vida prevaleceu. Nosso problema é que muitos não nasceram de novo, pois não morreram na cruz por meio da fé em Cristo Jesus. Permanecem vivendo suas próprias vidas caídas, religiosas, distantes do Pai. Consequentemente, vivem sob o medo. Mas em Cristo somos livres, porque vivemos em seu amor. O Deus onisciente conhece nossas imperfeições, falhas de caráter, fraquezas e os nossos medos. Seu amor faz com que Ele nos aceite assim.
Contudo, é óbvio que não deseja que permanecemos falhando intencionalmente. Logo, Jesus nos convida: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas próprias cargas pesadas e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Você vive com medo? O convite de Deus é que você desfrute do amor e da graça dele que foi revelada na cruz por meio do Evangelho. Se você vive com medo, eu te convido a se unir ao Pai e viver no amor e na graça de Deus. Busque um relacionamento com Deus e o medo será dissipado. Não estou falando de religião, mas de um relacionamento com Deus, o teu Pai, que te deu vida e que quer que você viva plenamente nele. Essa reflexão foi pautada no livro Reflexões de um Aprendiz. Você pode adquirir o e-book através do link aqui na descrição. Curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se inscreva no canal Verlaine Ribeiro Oficial. Deus te abençoe.